Pessoal, vocês estão sabendo dessa história do avião do Lula ter sido barrado em espaço aéreo de um país europeu? Rapaz, quando a gente pensa que a coisa não pode ficar pior, força, que sempre dá para piorar um pouquinho quando a administração petista está no poder. Pois é, você deve lembrar que o Brasil, em 2022, teve um candidato que a bandeira dele era a defesa da democracia. Pois é, parece que a Globo se tocou que não era bem assim. E a gente vai falar dessa matéria da Globo aqui com vocês e do avião do Lula tá sendo barrado, né, na Europa. Outro ponto que a gente vai falar com vocês também é sobre a questão do crime organizado aqui no Brasil. Esse assunto tá dando um bafafá pesado. Governadores se e olha que são alguns governadores de peso, viu? Quando o assunto é popularidade. Se juntaram para fazer frente, né? Para bater de frente com o governo Lula no quesito segurança pública. O Brasil está jogado às traças. A criminalidade tomou conta de tudo. Mas não é surpresa para ninguém. Afinal, onde foi a maior comemoração das eleições em 2022? Pois é, vocês sabem. Como aconteceu nos presídios. Então, é óbvio, né, que os caras iam ficar livres, leves e soltos. E aí, outro ponto é uma publicação do Flávio Bolsonaro, que acabou de colocar o Flávio Bolsonaro na mira da justiça criminal. Ou melhor, a mira da CGU, que vai para a justiça criminal contra o Flávio Bolsonaro. De um lado, você vê a galera da direita indo para a justiça criminal por causa do que falou. Do outro, a gente tá vendo um bando de escândalo de corrupção, um monte de coisa, e ninguém acaba parando na justiça criminal. O Brasil é esquisito, né? Você concorda comigo que eu sei. Enfim, tem muita informação importante. Eu espero que esse conteúdo que eu trago seja de relevância para você. Eu espero que realmente seja um bom bate-papo sobre o que está rolando na política do Brasil e do mundo. Bora começar? Vamos para cima? Só não esquece de se inscrever, tá? Vamos bater nossa meta. A meta é alcançar 2 milhões de seguidores, eu sei que a gente chega lá. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos começar com isso aqui. Matéria do G1, tá? Matéria da Globo. Lula com Putin na Rússia para dia da vitória é mensagem ruim para a democracia, apontam analistas. Ora, ora, ora. Que coisa, hein, Globo, né? Presidente brasileiro participará com o presidente russo de comemoração de data militar e nacional daquele país. Putin é visto na comunidade internacional como autocrata e invasor da Ucrânia, sem ser provocado. Vamos resumir, Globo. Ditador. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção aqui? Tá? Uma matéria mais fiel, de um jornalismo mais sério, falaria assim: Lula celebrará 80 anos da vitória da Europa na Segunda Guerra com Putin e outros ditadores lá na Rússia. Essa é que é a verdade. Então, o Lula hoje chancela a sua aliança com ditadores nesse evento que é emblemático do ponto de vista negativo para o Brasil. Agora, vem cá. Perguntar não ofende. Ofende. O discurso do Lula não era democracia? Ele tirou a cracia e ficou só com demo, é isso? O discurso do Lula não era esse? Pois é. Agora ele vem numa dessa de posar ao lado de ditadores. Daria para configurar isso aqui, estelionato eleitoral? A minha bandeira é democracia. Que democracia? Democracia do Maduro, do Daniel Dias-Canel, do Putin, do Xi Jinping. Essa é a democracia? Pois é, eu tenho certeza que essa não foi a democracia que o brasileiro esperava, não. Mas o negócio ficou tão feio, mas tão feio. E o Brasil já está com uma reputação tão negativa mundo afora, a mesma reputação da Rússia, do Putin, da Venezuela. Pois é, a nível de que a Estônia, um país classificado dentro, né, do site Freedom, né, de liberdades, democracia, um país amplamente democrático, falou: opa, eu não quero que o Lula nem passe sobre o meu espaço aéreo. E isso não é fake news da extrema-direita, não, tá? É até a esquerda que está divulgando. Porque senão sempre vem um desavisado e fala: olha lá, a fake news é extrema-direita. Não, 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 não. Isso aqui é a esquerda. Brasil 247, mais esquerdista não há.
A inimiga da Rússia. Sabe por que inimiga da Rússia? Porque a Rússia é ditadura e a Estônia é democracia. Então, há um conflito aí. É igual Argentina e Venezuela, entendeu? Então, inimiga da Rússia, a Estônia, proibiu o avião do Lula, com destino a Moscou, de sobrevoar o seu espaço aéreo. Qual que é o resultado? A gente não quer ditador passando por cima do nosso espaço aéreo, não. Esse foi o resultado. E aí, você tá com orgulho, né? Muito orgulho disso, né? Afinal, não sei se você lembra, até o Jamil Chad falava que o Itamaraty precisou boicotar o Bolsonaro porque o Bolsonaro poderia envergonhar o mundo. Mas essa vergonha tá grande demais, né? Essa aí tá tensa, né? Tallinn comunicou aos países da União Europeia que a participação em evento de propaganda organizado pela Rússia deve ser descartada. Ou seja, a União Europeia inteira falou, olha, aquilo ali é um clubinho de ditaduras, reunião de ditaduras. Quem tá lá é só ditador. Então, nenhum dos aviões de autoridades que vão para a Rússia, tem autonomia para passar no nosso espaço aéreo. E se inventa passar? Ora, vai ser abatido. É simples assim. Afinal, você está violando o espaço aéreo de um país. Não é? Você acha que tá feio, não para por aí, não. Há uma semana atrás, a Janja foi sozinha, num avião que cabe 200 pessoas. Cabe muita coisa lá, né? Para falar a verdade. A Janja foi sozinha para um país que não tem um sistema bancário rastreável, um país que é uma ditadura, uma aliança muito grande. Ela foi uma semana antes. E aí o avião que levou a Janja à Rússia teve atraso. Chegou atrasadinha, tadinha. Por quê? Porque os países não autorizavam o uso do espaço aéreo. Qual o argumento? Não quero ditadores passando por cima do meu país. A Força Aérea Brasileira precisou adiar a decolagem para fazer alterações na rota do avião que transportou a primeira-dama Rosângela Lula da Silva e assessores de Lula até Moscou na semana passada. O motivo foi a falta de autorização para o uso do espaço aéreo de 3 países, dos quais a aeronave deveria passar para chegar à Rússia. Letônia e Estônia recusaram os pedidos do governo brasileiro para que o avião sobrevoasse seus territórios. A Lituânia não respondeu à solicitação. O caso foi noticiado inicialmente pelo jornal O Globo e confirmado agora pela Folha de São Paulo. Ficou feio, né? Vamos admitir que ficou feio pra caramba, né? Vamos falar, sabe outra coisa que ficou feia? Muito, mas não é pouca não, é muito feio. É o fato do Lula se recusar a admitir que os grupos criminosos aqui no Brasil são grupos de terror. Os Estados Unidos veio com a proposta de classificar esses grupos como os grupos de terror. Sabe por que isso ficou feio? Porque, assim, todo mundo já sabe que esses grupos estão tomando uma proporção muito grande. Merecem ser combatidos. E a impressão, é só impressão, tá, gente? Nada mais do que isso. A impressão que passa é que o governo acaba conivente com essas figuras, ao não impor regras mais duras. E aí vem a questão. Se o Lula não quis, tá na hora do Congresso largar de ser omisso. Tem um projeto de lei lá que classifica eles como organizações criminosas. O Lula teve até desculpa. Ele falou, não, mas peraí, eu respeito o Congresso Nacional. Sei, piada, né? Mas eu respeito o Congresso Nacional. Se isso não tiver uma mudança por lei, eu não posso classificar. Pois é, teve argumento, teve justificativa. O que acontece? Começou um movimento. Jorginho Melo, Zema, Caiado, Ratinho Júnior começaram um movimento para fazer a mudança dentro da lei, pressionando os deputados, para que agora esses grupos sejam classificados como grupos de terror. E digo mais, proposta do Ratinho Júnior, tá? Top das galáxias, que a matéria penal deve ser discutida pelos estados, até porque cada estado tem a sua individualidade. Por exemplo, o estado de Goiás não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, são mundos diferentes. Vou te falar um negócio, tá? O goiano e o carioca, quando se juntam, parecem figuras de países diferentes. A cultura é completamente diferente, a estrutura é completamente diferente, a comida é completamente diferente e os problemas são completamente diferentes. É simples assim. Então, cada estado deveria resolver os seus problemas dentro da sua regionalidade
problemas criminais. Eu apoio isso. Sabe quem que gosta de centralização? Ditador. Matéria do Mais Goiás. Caiado e Ratinho Júnior se unem por alternativa à PEC da Segurança Pública. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, intensifica articulações para aprovar um texto alternativo à PEC da Segurança Pública, enviado pelo governo Lula ao Congresso Nacional em abril. Nessa semana, ele buscou apoio do governador do Paraná, Ratinho Júnior, durante evento em São Paulo e pretende ampliar a frente com outros governadores. Ambos, pré-candidatos à presidência em 2026, Caiado e Ratinho Júnior, defendem maior autonomia dos estados no combate à violência. Parabéns ao Caiado por estar tomando essa frente aí, parabéns ao Ratinho Júnior por levantar a bandeira, Tarcísio está na hora de juntar a Zema. Enquanto esses governadores não começarem a pressionar e cobrar esse tipo de situação, eles serão os reféns do governo federal. E aí, já que a gente falou de governador, tem mais uma aí surgindo. Vamos fazer uma enquete aqui. O Eduardo Leite, né? O Eduardo Leite troca o PSDB, por quê? Porque ele falou que o partido já está morrendo, está acabando, daqui a uns dias nem existe PSDB mais. Pelo PSD do Kassab. De olho na eleição presidencial de 2026. A filiação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ao PSD será oficializado nesta sexta-feira às 15 horas, em São Paulo. A movimentação marca o fim de uma trajetória de 24 anos no PSDB. A grande questão é, você votaria no governador do Rio Grande do Sul para presidente do Brasil no partido do Kassab? Ah, cara, duvido é o dó que tem a mínima chance, né? Eu acho que não tem muita chance de conseguir votos, né? E aqui eu falo com todo respeito ao povo do Rio Grande do Sul, tá? Não estou desdenhando de forma alguma. No meu ponto de vista, para mim, né, o voto ao governador aqui, para presidente, é nulo, é inconcebível. Tá? Tem muita gente boa dentro do Rio Grande do Sul que cumpriria esse mister com maestria. Mas a minha visão, essa é só a minha opinião, o Eduardo Leite não tá entre esses aí não, tá? Não tá mesmo. Vamos lá, pessoal. Brasil sendo Brasil, né? Ou melhor, Brasil sendo governado pelo PT, né? Correios. Correios registram um prejuízo de 2,6 bilhões em 2024. É pouco para você, tá? Perda bilionária. Para onde esse dinheiro está indo? O Correio estava registrando lucros altíssimos. Para onde esse dinheiro está indo? A empresa brasileira de Correios e Telégrafos, os Correios, publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira as demonstrações financeiras referentes ao ano de 2024, com um prejuízo de 2,6 bilhões. Além disso, a auditoria independente ressaltou dados contábeis da empresa. O déficit em 2024 é 4 vezes maior do que o registrado no ano anterior, que era só 597 milhões de reais. Pouquinho prejuízo. Para onde esse dinheiro foi? Ninguém sabe, ninguém viu, não tem transparência, ninguém sabe para onde este cascalho, essa grana foi. E aí, quando eu falo que eu sou a favor de privatização, aí eu sou um anarquista liberal sem vergonha, né? Ei, Brasil, ainda toma jeito. Vamos lá. Ó, o Bolsonaro republicou uma matéria da Bárbara, do Te Atualizei, republicando o Bolsonaro. Vocês entenderam, né? É o seguinte, ele fez a postagem aqui, não falou nada, e aí a Bárbara do Te Atualizei escreveu, ó, minuta não existe no processo, e aí cita uma matéria da revista Oeste. Bolsonaro desafia Moraes a mostrar a minuta do golpe. E aí a grande questão é essa. É estranho, né, que essa minuta não está viralizando, né, na imprensa, nas mídias sociais. Deveria estar viralizando, deveria estar sendo apresentada essa minuta aí, né? E aí o Bolsonaro fez esse desafio para que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, apresente a minuta de golpe, uma vez que ela existe, que seja apresentada essa minuta. Até agora não teve resposta. Vamos lá. O governo vai processar, através da Controladoria Geral da União, o Flávio Bolsonaro por causa de uma postagem que ele fez, onde ele vinculava, né, colocando no mesmo nível facções criminosas e o Partido dos Trabalhadores. Essa matéria é do Paulo Capelli, né, e está no jornal Metrópolis. Acompanha aqui a análise. O governo federal, por meio da Advocacia Geral da União,
vai processar criminalmente o senador Flávio Bolsonaro após o parlamentar associar o presidente Lula ao PCC, primeiro comando da capital, e ao Comando Vermelho, o CV, e também aos líderes dessas facções criminosas, Marcola e Fernandinho Beiramar. Em uma postagem em rede social, Flávio Bolsonaro compartilhou uma montagem que traz as fotos de Fernandinho Beiramar, Marcola e Lula com uma inscrição: CV, PCC e PT, as 3 facções mais perigosas do Brasil. Ao tomar conhecimento do caso, Jorge Messias, ministro-chefe da Advocacia Geral da União, afirmou que vai adotar as medidas cabíveis para que Flávio Bolsonaro responda na esfera criminal. Recentemente, o governo Lula virou alvo de críticas de bolsonaristas por vetar que facções como PCC e Comando Vermelho sejam classificadas como terroristas, como pretendia o governo de Donald Trump. A medida tinha o objetivo de fazer, entre outros fatores, com que criminosos dessas facções presos nos Estados Unidos fossem deportados para a temida prisão do Cecote, em El Salvador, destinada a terroristas. Pois é, né, pessoal? Eu acho que os maiores criminosos que existem é essa extrema-direita. Essa extrema-direita é um absurdo. Qualquer coisa que eles falam é crime. Já reparou? A galera da esquerda chama o Bolsonaro de genocida. Não, não é crime. O Nicolas chama o Lula de ladrão. É crime. O Janone chama o Bolsonaro de ladrão. Ah, não é crime. Mas se você chamar um ministro do Supremo, como é o caso do Monark, de gordola, é condenado. Então essa extrema-direita, ela é muito criminosa. Talvez seja o espectro político que mais responde a ações penais na justiça, porque fala demais. Marcel Van Hatten, né? O Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, todo mundo que é da direita responde a algum processo na justiça criminal. É muito malzona essa direita, hein? Que coisa. Agora, do lado da esquerda, aí pelo outro lado, pode até acontecer um processo ou outro, mas acaba. Lembra do caso da rachadinha? Eu não lembro do nome do deputado, mas teve um deputado que chegou a fechar acordo, aí assumindo. Ah, bonitinho, devolve aqui, mas não faz isso mais. Cara, o Brasil é um pardieiro mesmo. Sinceramente, cá entre nós, é uma vergonha esse país. Olha só, matéria do Ciro Nogueira. A oposição apresenta projeto para proibir descontos nas aposentadorias. Pois é, aqui a oposição está surfando, está hypando nessa história do INSS, tá? Das fraudes do INSS. A grande verdade é que eles acharam um calcanhar de Aquiles no governo Lula. O governo Lula está tentando jogar essa pecha e a culpa no Bolsonaro. O Nicolas fez de novo. O vídeo do Nicolas bateu mais de 130 milhões de visualizações já. É uma coisa gigantesca. De novo. Acontece que o governo Lula quer rebater. E aí colocou já o Controlador-Geral da União para rebater, outros ministros do Lula tentando rebater e uma artilharia da imprensa falando que não é bem assim. Teve vídeo do Felipe Moura Brasil, um monte de gente desmentindo o Nicolas Ferreira. Né? Não, a culpa é do Bolsonaro. Olha, a grande realidade é que isso aqui já está difícil do Lula desvincular. O Lula não abre a boca, falou male e ó, correu. Agora voltando, ele vai ter que enfrentar o fantasma. E qual é o fantasma? A CPMI que vai ter que ser instaurada. Aí, meu irmão, perto de eleição. Uma CPMI costuma durar aí 3, 4 meses. Vai dar bafafá à vontade. E será que em 2026 o STF vai ficar mandando retirar tudo quanto é postagem da direita? Talvez, né? Mas assim, vai ter muita coisa que vai minar o governo Lula. Eu tenho um amigo que ainda permanece na pauta dos aposentados. Ontem ele fez uma postagem, né? Reclamando, defendendo o governo Lula. Cara, não é por nada não. Mas os bolsonaristas estão aproveitando essa hype porque o aposentado tá com raiva do governo Lula. Tá detonando o governo Lula. É simples assim. Então, estão aproveitando nessa vibe aqui, é porque eles viram que aqui é o calcanhar de Aquiles. E aí o Ciro Nogueira vem e apresenta. Vamos proibir os descontos nas aposentadorias. Lindo, maravilhoso, é isso mesmo. O que ele faz com 2 questões? Resguarda os aposentados. Ferra de uma vez
com esses sindicatos, federações e confederações e associações, que é tudo esquerdista. Tudo esquerdista. Só mantém esse organograma da esquerda no poder. Ou seja, 2 coelhos com a cajadada só. É a vibe agora da oposição aproveitar, minar sindicato, minar associação, que sinceramente não andam fazendo é nada, né? A não ser passar a perna no coitado do aposentado. Pois é. Foi escancarado o escândalo aí, né? O escândalo dos aposentados. E aí, até teve mais uma matéria que foi publicada dentro da própria Globo, onde eles falam, esse negócio do rombo com os aposentados pode ser maior do que você imagina. O Thomas, ele fez a seguinte publicação: o rombo bilionário do INSS está longe de terminar. Uma nova fraude surge agora no programa INSS Vale. Nem conheço esse programa, nunca vi falar. É o retrato do governo que se diz pai dos pobres, mas age com raiva dos filhos. Decide roubar todos igualmente, sem distinção. E aí, ele publica aqui o trecho, né, da fala da repórter da Globo, dizendo que tem mais um escândalo por aí. Cara, é toda hora. Teve um escândalo em São Paulo. Acabou de ser descoberto um escândalo agora de merenda em São Paulo. Cara, o Brasil entra num nível de colapso tão grande. A gente, parece que o brasileiro já estava sentindo falta, né, dessas matérias de corrupção todo dia sendo exibida, né, na mídia. A gente tá com saudade agora, da época que corrupção era joia de Bolsonaro. Que depois o Tribunal de Contas da União entendeu que não tinha nada de corrupção. Era o tempo que corrupção era quando o Bolsonaro mexia com a baleia. Era o tempo que corrupção era quando o Bolsonaro chamava uma jornalista japonesa de japonesa. Os escândalos eram esses. Não sei, mas tem gente que prefere agora. Dá uma olhada aí o que ela disse. Essa guerra continua e agora com mais um fator objetivo contra o governo e a favor da oposição. É que saiu no Diário Oficial de hoje o despacho decisório do presidente do INSS, o novo presidente, que é o Gilberto Vale Júnior. E esse despacho tem o número 66, com a data de hoje, que ele suspende o Vale Mais. É o meu INSS Vale Mais. Por quê? Porque há uma suspeita no governo, na própria nova cúpula do INSS, que haja aí uma nova fonte de desvio e de corrupção. Pois é, os caras não param, né? Ou seja, aqui é a Globo assumindo, é objetivo e alcança o governo Lula. Os caras não param, né? E aí, enfim, é o que o Brasil se tornou. Infelizmente, é o que sobrou para o Brasil. E aí os caras trazem, né, uma ideia genial. Qual é a proposta do governo Lula? Até o mês que vem, quase 300 milhões de reais serão utilizados do meu dinheiro e do próprio aposentado para pagar o aposentado. E as quadrilhas, né? E a corrupção não conseguiu nada de devolução ainda, não é o dinheiro deles que vão ser utilizados, não é nada disso. É você que vai pagar a conta. E isso, né, vira discussão pesada. Uso de dinheiro público para ressarcimento de aposentado do INSS vira foco de tensão no Planalto. O que acontece? O governo Lula quer utilizar o dinheiro público, e a própria Simone Tebet já anunciou isso, que o dinheiro público será utilizado para ressarcir os aposentados. Olha só uma matéria da revista Fórum aqui. Governo Lula, não. O governo Lula não tem dinheiro. Sabe quem tem dinheiro? O povo. Então o povo vai restituir o dinheiro roubado de aposentados desde as gestões Temer e Bolsonaro. Opa! Então, desde a gestão Temer, Bolsonaro e do próprio governo Lula, que aumentou em 65%, o povo vai pagar a conta. Deu para vocês perceber o tanto que essa turma distorce as informações? Só que ficou um detalhezinho aqui, que não sou eu que estou falando não, tá, gente? É o Globo que está falando. Tem uma figura que é muito próxima ao digníssimo presidente, irmão dele, foi excluído das investigações. Matéria do Globo, não sou eu que estou falando, é o Globo, pode pesquisar.
A AGU, que é a Advocacia Geral da União, subordinada ao Lula, exclui o sindicato que tem o irmão do Lula como diretor em pedidos de bloqueios de recursos. What? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Os aposentados foram roubados. Tá tudo bem. No governo Temer, no governo Bolsonaro e no governo Lula. Tá? Isso aí não dá para você fugir. Tá? Durante todo esse período, as fraudes continuaram. O aposentado sempre foi vítima. O negócio é que no governo Lula, né, estourou. Beleza. Tem que pagar. Quem vai pagar? Ué, nós. E o dinheiro que foi roubado? Sumiu. E quem roubou? Não sei. Vamos pegar todo mundo? Mas com algumas benesses. Um ou outro, que é próximo do governo, fica de fora. É difícil explicar isso, né? Tenta explicar isso para um gringo. Pra ver o que ele te fala. Vai rir da sua cara, né? E é isso, pessoal. Grande abraço. Vocês sabem que eu moro no Uruguai, né? Quer dizer, meio lá, meio cá. Fico a maior parte do tempo no Uruguai, meio parte no Brasil. Mas sempre que eu vou falar de coisas do Brasil para os uruguaios, cara, eu sinto vergonha. E assim, é difícil explicar que os caras possam entender. Não, mas não tem como ser assim, né? Dura que tem. É só conhecer o Brasil como ele é. Tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.